O relato de experiências que nós vamos apresentar agora tem como tema leitura literária no ensino remoto, a questão da materialidade dos livros de literatura infantil. Ele foi escrito e experienciado por 3 pedagogas do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima. Eu, professora Eugênia Carla Vilória, a professora Jamile Rossetti e a professora Laura Juliana Neres Barros. Nós 3 atuamos nos anos iniciais do ensino fundamental do colégio. A necessidade de desenvolver esse trabalho se deu porque quando pensamos na literatura para crianças, a materialidade do livro ela é fundamental, especialmente pelas suas características lúdicas que se articulam com as experiências com os paratextos, com as ilustrações e com outros elementos da escrita literária. Não estávamos em contato presencial com esses alunos. Então, como garantir esse contato com o livro de literatura infantil? Como ressignificar essa materialidade? As questões que nortearam a escrita desse trabalho são: com o isolamento causado pela pandemia do Covid-19, como seria possível garantir as experiências para todas as crianças? E de que forma as educadoras, pensando na literatura na escola, poderiam criar estratégias para o alcance das experiências leitoras de forma a possibilitar a construção dos sentidos, fomentando o desenvolvimento das crianças enquanto leitoras literárias e de mundo? Assim, os objetivos desse relato são analisar as estratégias de leitura desenvolvidas na perspectiva do letramento literário com foco na materialidade e analisar os possíveis efeitos do distanciamento causado pela pandemia e consequente distanciamento do objeto livro. Este grupo de professoras ancora os seus estudos e as suas práticas em sala de aula na literatura infantil como a literatura, de uma maneira geral, como um fenômeno de linguagem, resultante da experiência existencial, social e cultural, como nos traz Coelho. Dessa relação da criança, porque aqui nós vamos fazer então um recorte para a literatura infantil, na relação desse leitor com o texto literário. E essas relações são possibilitadas, na verdade elas deveriam ser privilegiadas pela escola. É por isso que as pesquisas mostram que hoje, muito mais do que apresentar o livro, é preciso garantir a vivência com esse livro. Então, a leitura seria esse diálogo entre o leitor e o texto. Tendo então a literatura essa possibilidade de liberdade, de alteridade, de construção da subjetividade, é importante que o leitor seja o centro desse processo. O foco precisa estar na criança, no caso da literatura infantil. O que a gente tem buscado através das nossas práticas é trazer a criança como protagonista do debate, para falar sobre e falar com o texto, dialogar, inferir, questionar, discordar, construir, falar sobre o texto, porque nós entendemos o letramento literário como esse movimento de apropriação, relacionando com a literatura como fenômeno de linguagem e de construção. E aí essa apropriação ela só acontece, como nos trazem Cossum e Souza, quando você fomenta respostas a partir desse contexto, dessa relação, quando há um diálogo, porque se não se abre o diálogo, não há construção. Para esse relato de experiência, o nosso recorte está então na materialidade, que na literatura contemporânea, sobretudo, a materialidade interfere até mesmo no entendimento da criança diante do texto. Os paratextos, por exemplo, são elementos que interferem, inclusive, no entendimento da criança para toda a narrativa. As pesquisas atuais mostram que até mesmo detalhes na capa, na lombada, na quarta capa, todos esses elementos dialogam com esse leitor e mobilizam todos os sentidos, os 5 sentidos. Então, como garantir a materialidade
durante o ensino remoto, no distanciamento social, sabendo as dificuldades que a boa parte da população enfrenta de adquirir livros, de ter acesso aos livros com as bibliotecas fechadas, com as escolas fechadas. Esse relato de experiência tem como foco as ações no colégio de aplicação durante o ensino remoto emergencial nos anos de 2020 e parte de 2021, nas turmas do primeiro e do segundo ano dos anos iniciais, com práticas síncronas, ou seja, online, através das plataformas específicas, e assíncronas. Apresentaremos agora os resultados a partir das questões norteadoras desse nosso relato de experiências. É importante ressaltar a concepção de mediação literária que norteou as nossas ações. A mediação literária compreendida como a promoção de momentos e espaços para o acesso aos diferentes livros de literatura, para os momentos de livre leitura e também momentos em que nós, enquanto mediadores, utilizando das nossas habilidades pessoais e de recursos externos a nós, a partir daquilo que cada livro propõe, façamos, esses momentos de leitura literária. E realizamos algumas estratégias que apresentaremos a seguir. Foi escrita pela Eliane Potiguara e ilustrada por Aline Abreu. De forma assíncrona, utilizamos estratégias como apresentada nesse vídeo, que foi a estratégia da leitura em vídeo. Ou seja, nós fizemos a leitura de algumas obras, gravamos em vídeo e disponibilizamos no sistema utilizado pelo Colégio de Aplicação, que é o SIGA-A. Também, de modo assíncrono, mediamos o acesso das crianças a sites em que foram disponibilizados livros digitais, é claro, com o aval das editoras e dos escritores, que diante da emergência do período pandêmico disponibilizaram suas obras, e isso permitiu que as crianças tivessem esses espaços de livre leitura. De modo síncrono, as crianças puderam ter as suas experiências literárias através da interação por meio da ferramenta Meet, que utilizamos durante todo o nosso ensino remoto. Nesses momentos, de forma coletiva, elas puderam ouvir as leituras, ter contato com as ilustrações e dialogar com os seus pares a respeito dessa sua vivência imaginativa. No vídeo que apresentaremos a seguir, é possível observar todo o encantamento e envolvimento das crianças com esses momentos. O livro que eu escolhi para começar a aula de hoje é um livro que eu adoro. Qual é esse? Meu Deus! Que engraçado. Antes eu tenho um livro que eu tenho aqui em casa que eu vou mostrar ele daqui a pouco, que a senhora vai até rir. Tá bom. Mas, este é o Lobo. Esse é o nome desse livro. Este é o Lobo. E ele foi escrito pelo Alexandre Rampazzo. Antigamente, na primeira vez que o Alexandre Rampazzo, ele é um autor muito divertido, mas ele também toca nos assuntos muito legais. Às vezes ele quer falar sobre tristeza. Tem uns livros dele incríveis. Ele é ilustrador também. Tem alguns livros que ele faz só a ilustração, só os desenhos. Mas na maioria das vezes ele escreve o livro todo. Tem um outro livro dele que eu tenho aqui, se der tempo eu pego ali na estante e mostro para vocês. Eu acho que devia ter deixado aqui. Que se chama Pinóquio. É lindo, é um livro lindíssimo. Eu já conheço Pinóquio, que fica o nariz gigante. Eu sei! Eu também conheço. E ele é feito de madeira. Isso, se der tempo eu pego ali para mostrar para vocês a capa, para vocês darem uma olhada. Mas então, antes, na primeira vez que esse livro saiu, ele era bem pequenininho.
E ele não tinha essa capa durona assim, não. Aí, o Alexandre Rampazzo foi chamado pela editora Pequena Zahar, que é essa editora aqui, ó, Pequena Zahar. Aí eles chamaram e falaram assim, olha, Alexandre, a gente quer publicar de novo o Lobo. E aí, essa edição aqui saiu o ano passado. Então, ela é super nova. Olha como ele é grande, ó. Vocês conseguem ver como ele é comprido? É do tamanho do pescoço. Não, do tamanho do quê? Olha aqui meu braço, ó. Do tamanho do teu braço, olha, bem grande. Ele é bem grandão. Só que aqui, ó, ele é um pouquinho mais comprido. Porque, ó, quem é que é o destaque desse livro? Quem é o destaque principal desse livro? O lobo. O lobo. E esse lobo, ó, tá compridão, sabe? Bem Ele pertinho da gente. Então, vamos lá. Na leitura de cada livro, foi abordada essa materialidade. Foram trabalhados os paratextos e desenvolvidas atividades nesse sentido, como uma atividade apresentada nessa imagem, em que, a partir das diferentes versões do conto da Chapeuzinho Vermelho, a criança pôde exercitar a análise dessa estrutura dos livros, a intertextualidade e a observação e a relevância sobre a linguagem não verbal, podendo produzir também a partir dela, como é proposto na questão 2, em que foi pedido que ela criasse um novo final para a história e apresentasse de forma não verbal, o que é muito importante para ressaltar a relevância das ilustrações nos livros de literatura infantil. Através dessas experiências literárias síncronas, foi possibilitada à criança a construção de sentidos, que a literatura tem em toda a sua potencialidade a capacidade de promover o encontro do eu com o outro, com diferentes mundos, a ressignificação das diferentes vivências. E isso, mesmo que não em sua completude, como é esperado a partir da ideia também da materialidade, mas foi possível ser alcançado a partir da adaptação desse contato com cada obra. A partir do exposto, trazemos enquanto considerações finais que, diante do desafio de manter a experiência das crianças com a literatura infantil, as estratégias adotadas no modelo online contribuíram para que a vivência literária continuasse acontecesse mesmo que não em sua completude, mesmo não tendo o acesso direto aos livros de literatura, de forma tátil, mas foi possível promover momentos de experiências literárias tão importantes à construção de conhecimentos e ao desenvolvimento das nossas crianças.